1 João, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Diz assim: eu quero que os jovens, principalmente os jovens, prestem bem atenção nesta palavra. A palavra é para todos, mas hoje, como é culto da mocidade, é diretamente para os jovens. Aleluia, para que possamos aprender mais e mais de Deus. Eu e você escrevi em paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois, e a palavra de Deus está em, e já venceste. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do glória a Deus. Meus amados irmãos, quando eu estou num grupo de mocidade, eu lembro da minha mocidade, e eu vi que alguns jovens vieram ler um versículo e desciam. E eu também já fui assim. Eu também já subia, lia um versículo e descia. Porque é essas horas que as pernas tremem. É nessas horas que a gente vê que a gente não sabe de nada. Quando a gente tem a oportunidade aqui na frente, que a gente olha para a nave da igreja, qualquer um aqui treme. Por quê? Porque é algo, aleluia, de grande responsabilidade estarmos diante da igreja para ministrar uma palavra, para ministrar um louvor. Então, eu entendo quando os jovens sobem aqui, lê um versículo e desce. Porque não é fácil, meus amados irmãos, e eu tenho certeza que isso só não acontece no culto dos jovens. Acontece no culto das irmãs, acontece no culto dos irmãos, porque nem sempre a gente sabe o que falar quando vem aqui. Então, quando Deus ele vai nos ensinando, que a gente vai nos aprimorando e aprendendo algo da parte de Deus para passar para a igreja, aí vai dando tudo certo. Então fique tranquilo, aleluia, e dê glória a Deus, porque você ainda vem aqui, você está no culto de mocidade, você tem a oportunidade de louvar e exaltar ao Senhor. Quantos jovens não têm essa oportunidade? Quantos irmãos, irmãs, ou homens e mulheres não têm essa oportunidade de vir aqui e ministrar a palavra de Deus? Mas mediante o que for lido em 1 João capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16, nós vamos ver, meus amados irmãos, que o versículo 14 ele enfatiza, na segunda parte do versículo ele diz: vos escrevi, jovens, porque sois forte e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Quando João escreve essa carta de primeira epístola de João, considerado o apóstolo do amor, louvado seja o nome do Senhor, a igreja na época está passando por tempos de perseguições, por tempos difíceis, e ali ele faz a diferença, ele mostra a diferença de alguns grupos. Primeiro, ele cita os pais, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, ele cita os filhos.
E terceiro, ele cita os jovens. Primeiro, ele cita os pais. Segundo, ele cita os filhos. E depois ele cita os jovens, mostrando que há uma mensagem específica para cada fase da nossa fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no culto de jovens. Eu tenho certeza que aqui também tem culto das irmãs, culto dos senhores. E nós vamos entender que na vida cristã há algumas fases. Há fases nas nossas vidas que nós estamos como criança. Não temos muito entendimento, não temos muito o que fazer, nem o que falar, porque somos crianças na fé. Só que com o passar do tempo, nós agora vimos a ser jovens na fé. E a primeira característica que a gente vê dos jovens é a força. Jovem, ele tem força. Jovem, ele tem vigor. Jovem, ele tem vontade de fazer, força para fazer, atividade para fazer. A gente vai ver que os jovens, eles são rápidos, são fortes, eles pensam mais rápido, eles fazem mais rápido, porque estão com a força jovem. Só que essa força que João descreve aqui, quando ele diz jovem, vós sois fortes, ele não está se referindo aqui a uma força física, não. Ele está se referindo ao jovem que é de Deus, aleluia, ao jovem que está na presença de Deus, ao jovem que ora, ao jovem que busca, ao jovem que tem a palavra. Ele é forte em Cristo. Aleluia. Não é só a força física, não, é também a força espiritual, é a força, aleluia, da juventude na igreja. Aleluia. Só que com o passar do tempo, eu vejo que a juventude de hoje é totalmente diferente da minha juventude. Mas glória a Deus pela juventude atual, porque Deus tem salvado os jovens, Deus tem levantado os jovens, Deus tem levantado o talento na sua igreja, através das crianças, através dos jovens, através das irmãs, através dos irmãos. E nós vimos aqui nessa noite, alguns cantaram, alguns tocaram instrumentos, alguns subiram aqui, leram o versículo e desceram, porque estão na fase do aprendizado. Estamos aprendendo, aleluia, a lidar com a vida cristã. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o jovem, ele tem que buscar ao Senhor. Aleluia, sabe por quê? Porque o mundo tem oferecido as suas bandejas. E se o jovem não tiver firmado em Cristo, firmado na palavra, na oração, no jejum, na busca, nos ensaios, aleluia, o que ele faz para Deus, ele começa a enfraquecer. É por isso que é importante o jovem estar na mocidade, estar participando de algum departamento. Por quê? Porque se ele ficar isolado, o inimigo vai lá e toma conta. Não, jovem não pode ficar isolado. Jovem tem que estar com outros jovens, tem que estar no conjunto, tem que estar na bandinha, tem que estar, aleluia, tocando instrumento, tem que estar buscando a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o jovem precisa se ocupar na casa de Deus. Quando o jovem não se ocupa na casa de Deus, ele começa a sumir. Cadê fulano? Não vi mais não. Cadê ciclano? Não veio mais. Por quê? Porque ele começou a se isolar.
João, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: jovens, vós sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Por isso que o jovem tem que se interessar pela palavra de Deus. O jovem que não frequenta a escola dominical, ele fica fraco. Por isso que é importante nós participarmos da escola dominical. E quando eu digo jovem aqui, é porque eu estou enfatizando o culto do jovem, mas também serve para os irmãos. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. É importantíssimo nós estarmos no culto de ensino, no culto de escola dominical. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós começamos a nos fortificar espiritualmente. Então pode vir a dúvida, pode vir o que vier, mas quem está firmado na palavra não revolta, aleluia, com dúvida não, porque a palavra de Deus, ele fortifica o meu e o teu coração, e não tem dúvida que venha nos tirar da presença de Deus. Então, meus jovens e meus irmãos que aqui estamos, nos fortificamos na palavra, nos fortificamos na oração. Mas pastor Anderson, eu leio a palavra, não entendo nada. Ore a Deus, busque a Deus, peça a graça de Deus, peça a revelação de Deus, peça o entendimento de Deus, peça a unção do Espírito Santo, que ele vai abrir a tua mente e você vai compreender o que Deus está falando para você através da palavra. Então, mediante a tudo que eu falei aqui, introduzindo esta mensagem, se nós fôssemos intitular esta pregação, nós poderíamos intitular ela: Jovens Fortes no Mundo Corrompido. Diga comigo: jovens, diga, jovens fortes em um mundo corrompido. Mas como eu vou ficar forte? Só a palavra de Deus é quem nos fortifica. O jovem não vai ficar forte espiritualmente no WhatsApp. O jovem não vai ficar forte espiritualmente no Facebook. O jovem não vai ficar forte espiritualmente jogando futebol. O jovem não vai ficar forte espiritualmente jogando videogame. Não, ele tem que buscar a palavra de Deus. Aí ele vai se fortificando espiritualmente. E quando vier as batalhas da vida, quando vier as dúvidas da vida, o Espírito Santo vai lhe dar livramento, vai estender as mãos sobre você e vai lhe fortificar. Por quê? Porque você é jovem, forte em um mundo corrompido. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O jovem, o inimigo tem investido muito forte nos jovens. E a gente tem visto na nossa cidade, no nosso bairro, o que o diabo tem feito com os jovens. É por isso que jovens que aqui estão, se dediquem na palavra de Deus. Quem tem alguém aí que tem 13 anos? 13. Tem alguém que 13 anos? 13 anos. Eu aceitei Jesus com 13 anos. 13 anos. Eu aceitei Jesus em uma escola dominical. De lá para cá, nunca deixei de buscar ao Senhor.
Veio as fraquezas? Veio. Veio as dúvidas? Veio. Veio as tribulações? Veio. Veio os altos e os baixos. Mas o Senhor sempre tem me fortificado. E a força que Deus me deu não veio de mim, veio através da sua palavra, pelo Espírito Santo de Deus. E não é fácil ser jovem nos dias atuais. Por quê? Porque tudo está fácil para nos corromper. Tudo está fácil para nos afastar da presença de Deus. Tudo está fácil para nos tirar daqui aonde estamos. Ei, você está no lugar de destaque. Os jovens do conjunto Céu Azul estão no lugar de destaque. As irmãs do conjunto Oliveira Verdadeira estão no lugar de destaque. Os irmãos que estão aí estão no lugar de destaque. E o diabo, ele vê essas coisas e fica irado. E sabe o que ele quer fazer? Tirar você do seu lugar de destaque. E colocar onde, pastor? Colocar lá fora, envergonhado, fedorento, todo mundo zombando de você e rindo de você. É isso que o diabo quer. Mas glória a Deus que eu e você estamos aqui para juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem tem nos fortalecido. É a palavra de Deus que tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. Jovens, aleluia, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Mas a gente tem que ver o versículo que vem no seguinte, que diz assim: não ameis o nem o que o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está. O que é amar o mundo? É você priorizar as coisas do mundo e colocar as coisas de Deus em último plano. Ah, eu vou para a igreja hoje não, porque hoje o meu time vai jogar e eu tenho que assistir. Ah, eu não vou para a igreja hoje não, porque é fulano de tal que vai dirigir o culto. Ah, eu não vou para a igreja hoje não, porque o pastor não me dá oportunidade, fulano não me vê. Ei, pare com isso. Isso é estratégia do diabo para colocar tristeza no meu e no teu coração. E quando menos esperar para ele, você lá fora. Não caia nas estratégias diabólicas de Satanás. Eu já falei que você está num local de destaque. Olha para o teu irmão e diga assim: permaneça aonde você está, porque este lugar aí é um lugar de destaque. Receba essa palavra da parte de Deus. Receba essa palavra, porque o inimigo de nossas almas quer nos tirar do lugar de destaque. Aleluia, Jesus. Aí alguém vê lá fora, que eu, graças a Deus, eu vejo que a igreja em Cabedelo é uma igreja evangelística, e aqui em Jardim Atlântico não é diferente. E de vez em quando eu venho para alguns cultos ao ar livre, e o conjunto dos jovens canta lá fora, as irmãs cantam lá fora, os irmãos cantam lá fora. E sabe o que acontece, irmãos? Eu e você lá fora somos observados. Aí tem alguém que lá fora diz assim: lá vai os crentes de novo pregar o evangelho na rua. Lá vai os crentes de novo. Sabe por quê, irmãos? Eu e você estamos sendo observados. É por isso que eu e você
temos que ser exemplos, porque nós estamos em um lugar de destaque. Qualquer luz dessa que piscar aqui, ó, todos nós percebemos. Sabe por quê? Porque a luz, ela destaca, e se ela piscar, todos aqui percebem. Você é a mesma coisa. Se acontecer algo conosco negativo, o mundo lá fora aponta para mim e para você e diz: e não é o crente? E não é a irmã? E não é o irmão? Porque eu e você estamos em lugar de destaque. E quem está em lugar de destaque tem que agir diferente. Não age pelas suas próprias vontades. Não, porque agora ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus só faz aquilo que o Espírito Santo dirige ele a fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As horas voam. Então, meus amados irmãos, aleluia, jovens fortes no mundo corrompido, igreja forte no mundo corrompido. Eu e vocês somos fortes em Cristo Jesus. Não é pela nossa própria força, não é pela nossa própria vontade, é o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona para buscar a sua presença, para estar na sua casa, para glorificar o seu nome e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Jesus. E como eu falei, a força do jovem aqui não está na energia física dele, mas está na presença de Deus na vida do jovem. Aleluia. Se você tem a presença de Deus, se você faz a diferença na sua casa, os seus pais lhe observam, os seus irmãos lhe observam, e você que é diferente, que é crente, que é salvo em Cristo Jesus, se sua família não for crente, Jesus começa a salvar. Quando eu aceitei Jesus, lá em casa, era só eu praticamente. E quando eu cheguei em casa, que eu disse à minha mãe que tinha aceitado Jesus, sabe o que ela disse para mim? Eu não quero crente aqui em casa. A primeira coisa que eu ouvi da minha mãe: eu não quero crente aqui em casa, esse negócio de crente não dá para mim. E Deus, aos poucos, foi salvando a minha casa. E o que é isso? É quando eu e você vivemos na presença de Deus, aleluia, com a virtude do Espírito Santo, com a força de Deus, através da palavra de Deus, em ação nas nossas vidas, Deus vai começando a agir, Deus vai começando a salvar, Deus vai começando a transformar, e o nome do Senhor é glorificado, aleluia, nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E com você que entrou aqui nesta noite e ainda não fez a sua decisão para Cristo, esta palavra também é para você. Aleluia. Você é jovem. Aleluia. Você tem a força jovem. E Jesus, ele te chama nesta noite. Aleluia. Para estar na presença dele. E se Deus, aleluia, você for, aleluia, fazer a vontade de Deus, quando você menos esperar, desse banco aí, você vai estar aqui na frente, aleluia, pregando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As horas avançam. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá mais para ir à frente. Mas eu quero perguntar: você quer aceitar Jesus hoje? Venha para Cristo. Aleluia. Venha um irmão com ele aí. Aleluia. Uma alma para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus te trouxe para subir aqui na frente. Aleluia. Jesus te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra. Porque você é um jovem. Aleluia.
E o inimigo de nossas almas já quis te enganar várias vezes, mas você hoje entrou aqui para ouvir a mensagem de Deus para você. Eu aceitei Jesus, como eu falei, com 13 anos. E Jesus começou a me usar, começou a fazer eu ganhar vidas para Cristo. E uma das vidas está aqui. Ganhei para Jesus aqui. Aleluia! Para a glória de Deus, Ele, o bom dele. E Deus tem abençoado o servo do Senhor. E com você não será diferente. Basta você querer estar na presença de Deus. Amém? A igreja fica de pé. Aleluia. Vamos orar pelo servo de Deus. As horas passam, amanhã é segunda-feira. E muitos de nós iremos trabalhar. Eu agradeço pelo convite. Deus em Cristo abençoe a todos. Irmão José de Brito, a congregação de Jardim Atlântico, irmão Josivaldo, todos os obreiros, toda a mocidade. Aleluia. Fique com esta palavra. Vocês são fortes. Aleluia. Mas vocês são fortes através da palavra de Deus. Não é a nossa força física, mas é a palavra de Deus em ação nas vossas vidas. Amém? Eu convido o dirigente da congregação para orar pela pessoa que desse. Como é teu nome, Cristian? Orar pelo Cristian, para que Deus venha fortificá-lo. Aleluia. Escrever o seu nome no livro da vida, salvar e começar a usá-lo, fazer toda a limpeza na vida do Cristo e começar a usá-lo grandemente. Amém, igreja?